A Polícia Civil em Uberlândia indiciou por estupro um lavrador de 53 anos. Esse homem abusou sexualmente da enteada por 2 anos. Violência que começou quando a vítima tinha 16 anos de idade. Tudo dentro da casa onde a família morava, em uma fazenda que fica próximo ao BR-365, aqui em Uberlândia. Quando essa menina tinha 16 anos, moravam na casa ela, a mãe, o padrasto e a irmã mais nova, filha do padrasto, irmã por parte de mãe. Os dois tinham um relacionamento estável, tiveram uma outra filha e os 4 moravam juntos. Era tranquilo o relacionamento dentro de casa, mas a menina passou a enfrentar alguns problemas emocionais. A fase da adolescência é muito complicada, a menina estava numa fase de conflito interno muito grande, estava ali num quadro que parecia ser um quadro depressivo. A família começou a ficar preocupada porque o comportamento dela passou a ser destrutivo, vamos caracterizar dessa forma. Ela nunca deu trabalho para a mãe, nunca fugiu, nunca fez nada disso. Mas a família estava percebendo que alguma coisa estava mexendo com essa adolescente. Andava triste, cabisbaixa, sempre chateada com alguma coisa. A menina não estava feliz. Quando eles perceberam essa mudança no comportamento da adolescente, que na época tinha 16 anos, esse lavrador disse o seguinte: olha, eu sou médium, eu vou fazer um tratamento espiritual nela e vai ficar tudo bem. Eu vou tirar esse espírito ruim que está dentro dela. A família, a companheira dele, mãe da menina e a própria adolescente, a outra filha é uma criança, não tinha a menor noção do que estava acontecendo, as duas passaram a acreditar nisso. Falaram: não, tudo bem, vamos fazer esse tratamento espiritual. Se for para salvá-la, se for para deixá-la bem novamente, vamos fazer. E esse suposto tratamento espiritual começou. Acontecia da seguinte forma: todos eles moravam na mesma casa. De 2 a 3 vezes por semana, o padrasto de 53 anos pegava a enteada de 16 e levava para um quarto. Nesse quarto, ele fazia uma espécie de ritual, e aqui eu quero abrir um parênteses, que eu estou relatando o que foi dito para a polícia, o que foi apurado pela polícia, e isso aqui não é para desrespeitar religião, crença alguma. Eu estou repassando o que foi dito para a polícia e o que a polícia colocou ali no inquérito. Dentro desse quarto, acontecia esse processo que ele chamava de ritual, a portas fechadas. A adolescente contou em depoimento que em um primeiro momento acontecia tudo de uma forma que ela não suspeitava. Ele dava banho nela, usava algumas ervas, alecrim e outras coisas, e fazia algumas orações que era dele. Ela não conhecia aquelas orações, mas ele falava que ele estava fazendo uma reza. E aí ele dava esse banho na menina com essas ervas, fazia essa reza. Ela usou o termo incorporou, porque ela dizia que em vários momentos ele incorporou, onde ele chegava até a alterar a voz. A voz dele mudava, o comportamento dele mudava, não era a mesma pessoa que estava ali. Era a mesma pessoa em carne, mas espiritualmente não parecia ser a mesma pessoa. Ela disse que isso aconteceu por várias vezes. Quando ela se sentiu já confiante, afinal de contas era uma menina, triste, abatida, num primeiro momento ela estava retraída, então ela estava meio assustada vendo o que estava acontecendo. Ela sabia que ela precisava de ajuda, então ela permitiu que essa ajuda chegasse. Mas naquele momento, ela não sabia o que estava acontecendo, era tudo novidade para ela. Ela simplesmente ficava sentadinha quieta. Recebia ali a reza, aquele banho com ervas, para ela estava tudo bem. O tempo foi passando. Quando essa menina já demonstrou confiança naquele momento ali, que era um momento íntimo, onde supostamente ela iria se recuperar espiritualmente, a história mudou. Quando o padrasto percebeu que ele já havia vencido a primeira barreira emocional com a adolescente, com a enteada, ele falou: opa, agora ela já confia em mim, agora eu posso fazer o que de fato eu quero fazer.
Em um dia, ele levou essa jovem para o mesmo quarto, sempre acontecia no mesmo quarto. Novamente, deu banho nela, mas na hora desse banho, ele passou a apalpá-la nas partes íntimas. E a adolescente percebeu que aquele toque não estava certo. Mas frisando, ela ainda estava num momento emocional muito fragilizado. E ela percebeu que aquilo ali não estava certo e travou novamente. E aí o padrasto viu que ela já tinha se tocado, que aquilo ali não era ritual coisa nenhuma. Que aquilo ali era a coisa errada que ele queria fazer. Aí ele colocou o plano dele perverso em prática, quando essa adolescente percebeu que alguma coisa pior ia acontecer, dizendo, olha, faz parte do ritual. Faz parte dessa limpeza espiritual que eu preciso fazer em você. Eu preciso tirar esse espírito ruim que está em você. E é assim que eu vou conseguir fazer. E você não vai falar nada. Você vai ficar quieta. Ela estava extremamente assustada, fragilizada, intimidada pelo padrasto. E os abusos começaram. O que era de um toque passou a ser muito mais do que isso, até que de fato começaram os estupros com conjunção carnal. É difícil contar essa história. Esses estupros aconteciam atrás de uma porta e do lado de fora estava a mãe da adolescente e a irmã. Só que durante esses 2 anos em que essa menina era estuprada dentro daquele quarto, absolutamente ninguém percebeu que algo estava errado. Porque a menina começou esse tratamento quando já estava triste. E aí ela continuou triste, acuada. Então, para a família, era uma coisa de, ela está fazendo tratamento, ela ainda precisa de ajuda, ela não se recuperou, uma família que não tinha muito acesso à importância de um trabalho com um profissional especializado, né, que tudo é complementar, enfim. Estavam acreditando que, de fato, ele estava fazendo um ritual religioso. E ajudava, arrumava erva, levava, limpava o quarto, limpava o banheiro. E de 2 a 3 vezes por semana, ele pegava essa menina, levava para o quarto, dava banho nela, estuprava essa adolescente. Tudo isso com a desculpa de que fazia parte do ritual. E aí essa adolescente contou para a polícia também que quando ele percebeu que ela já estava a ponto de explodir, ele passou a fingir, porque isso daí não é de fato um ritual, porque a gente não pode desrespeitar quem realmente faça isso, mas ele estava encenando. Só ele era um teatro, porque o que ele queria fazer de fato era cometer um crime. E quando ele estava no meio desse ritual, o que ele fazia? Ele engrossava muito a voz e ficava muito agressivo. Então ele ameaçava de morte, ameaçava a mãe dela, ameaçava a irmã. Ele fazia todo um terrorismo psicológico típico, clássico, clichê de estuprador. Ele aterrorizou essa menina e manteve ela sob a rédea emocional. Ele colocou todo um poder psicológico em cima dela, onde ela ficou travada novamente. Meu Deus, se eu abrir a boca, ele vai matar minha mãe, ele vai matar minha irmã, ele vai fazer alguma coisa contra mim, vai ficar pior, é melhor eu ficar quieta. E assim ela ficou. Foram 2 anos vivendo um verdadeiro inferno dentro de casa, sem poder falar absolutamente nada. Convivendo com isso, convivendo com o agressor, ainda pagando de trabalhador. Com o estuprador pagando de bom moço. Eu sou um homem honrado, eu sou um pai de família, cuido da minha mulher, das minhas filhas, da minha filha e da minha enteada. Essa aqui é minha filha, é como se fosse minha, não tem distinção alguma, é meu amor. Pagando de paizão. O que você faz da vida? Lavrador uma ova. Estuprador. Quando essa menina completou 18 anos, depois de 2 anos dessa violência toda, um dia, o padrasto chegou perto dela e disse, vamos pro próximo, vamos fazer o ritual? Todo mundo já sabia o que ia acontecer aqui, né? Falou, vamos pro ritual? Ela falou, não quero. E a mãe ouviu e falou, opa, não quer? Já achou estranho. E aí ele falou assim, mas você só quer fazer do seu jeito? Ele falou, que jeito é esse? O que é que tá acontecendo aqui? Ali a mãe pescou. Porque até então todo mundo acreditava que de fato era um trabalho religioso, era um ritual religioso. Naquela hora a mãe pescou que tinha alguma coisa errada. Pegou a filha e falou, o que é que está acontecendo? Me explica. A menina muito sem graça,
Não, você vai conversar comigo, você vai me contar o que é que está acontecendo. E ela tentou dar uma, tentou desviar do assunto. Não, mãe, tá tudo bem, eu só não quero mais, não tô me sentindo bem, não é isso que eu quero fazer. E a mãe falou, não, tem alguma coisa errada, eu tô sentindo. Aí ela contou. Foi um momento de libertação para ela, mas ao mesmo tempo, o começo de uma caminhada extremamente difícil e dolorosa. Quando ela contou para a mãe o que estava vivendo há 2 anos, essa mãe entrou em desespero. Falou, não é possível que isso tenha acontecido embaixo do meu nariz, debaixo do meu nariz, dentro da minha própria casa, e eu não tenha percebido o que é que esse homem fez com a minha filha. Aí ela foi atrás dele. Vem cá, me conta aqui o que é que está acontecendo. O que é que você fez com ela? O que é que acontecia dentro desse quarto? Não, é um ritual. Eu estava tratando ela, eu estava cuidando dela. Ela falou, não estava não. E aí ela começou a confrontar ele. E a discussão começou ali. Até que ele disse, viu que não tinha mais saída. E ela, a esposa ali, naquela época ainda era esposa, gritando e brigando com ele, querendo tirar a verdade, extremamente nervosa, uma leoa para defender a filha, até que ele falou, sim, eu estuprei. A gente transava. Não foi com essas palavras. Mas ele disse que acontecia. Essa mãe não esperou nada. Isso foi em agosto deste ano. Em agosto deste ano, ela pegou a menina e foi correndo para a delegacia. Fez o que toda mãe deveria fazer. Exemplo de mãe, de protetora. Pegou as filhas, foi correndo para a delegacia e contou absolutamente tudo o que tinha acontecido dentro daquela casa. Incentivou a menina a contar para a polícia. Aí, o tal médium foi desmascarado. Ele nunca foi médium. Ele nunca fez tratamento espiritual. Ele nunca fez nada. A única coisa que ele fez foi cometer um crime. Uma sucessão de crimes. Além do estupro, havia ameaça. Ele colecionou ações criminosas durante esses 2 anos. Quando a polícia recebeu a informação do que havia acontecido, imediatamente começou uma investigação. E hoje, depois de 4 meses de um trabalho intenso, a gente já pode anunciar que esse inquérito foi encerrado. E sem qualquer sombra de dúvida de que esse lavrador seja responsável pelos crimes cometidos ao longo desses anos, agora a delegada Lia Valek encerra o processo e remete à justiça. Para a polícia não restam dúvidas, ele é um estuprador. Doutora Lia Valek recebeu hoje à tarde a nossa repórter Marina Caixeta para trazer detalhes dessa história. Porque é uma história de terror que quanto mais você mexe, mais detalhe demoníaco surge. Porque o espírito demoníaco não estava na menina, estava neste criminoso que foi desmascarado. Quero a Marina Caixeta ao vivo comigo, ela que conversou com a doutora Lia Valek. Foram 4 meses de um trabalho extremamente delicado. 4 meses em que a polícia precisou ouvir muitas pessoas, tanto vítima quanto o suspeito. A mãe da menina também foi ouvida, até a irmã. Um trabalho intenso e que agora termina, talvez seja o começo da justiça sendo feita nesse caso, né, Marina? Boa noite para você. Pois é, Lu, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha no Cidade Alerta Minas. Isso mesmo, Lu, foram 4 meses de um trabalho intenso da Polícia Civil. Aí quem estava à frente das investigações era a doutora Lia Valek, delegada da mulher, ela que conversou com membros ali da família, conversou com a vítima, pegou a maior quantidade de detalhes possíveis. E ela diz que a garota sequer nenhum momento ela nem se contradisse, ela contou a mesma versão e foi realmente verdadeira em tudo aquilo que ela disse. A mãe dela também foi ouvida diversas vezes, as pessoas da família, inclusive o abusador. Lu, é mais um caso que a gente mostra aqui no Cidade Alerta Minas, em que o criminoso, o abusador, o estuprador se aproveita das circunstâncias
para abusar, para causar sofrimento, para estuprar. Nesse caso, o abusador, ele se aproveitou ali da fé das pessoas daquela família, a fé que as pessoas tinham que a menina de 16 anos saísse daquela situação depressiva, aquela fase da adolescência em que ela se sentia sozinha, se sentia muito triste. Ele se aproveitou também do grau de proximidade, ali padrasto, quem deveria cuidar, quem deveria aconselhar, quem deveria amar, né, Lu? Se aproveitou de diversas situações para justamente colocar o plano dele em prática. Doutora Lia Valek falou com a nossa equipe sobre tudo isso. Vamos ver um trechinho aí do que ela disse, Luciana. Em agosto desse ano, nós fomos procurados pela genitora da vítima, que informou que naquele momento ela tinha tomado conhecimento que uns rituais religiosos que eram realizados pelo companheiro dela, com que ela convivia há em torno de 5 anos, na verdade se tratavam de abusos sexuais praticados contra a filha, que atualmente contava com 18 anos, mas cujos abusos aconteciam desde os 16. O padrasto, sob a justificativa de que ela estaria com um mal, com um espírito ruim, em razão dela estar se automutilando, ofereceu de fazer orações, eles usavam o termo rezas, com essa adolescente num quarto do imóvel onde residia a família, em que ele daria banhos a essa adolescente com uma mistura de álcool, alecrim e água, mas que, na verdade, passaram a ser atos libidinosos praticados por ele contra ela e também conjunção carnal posteriormente. Então, o padrasto incorporava um espírito e ali ele praticava esses abusos sexuais. Essa garota, essa vítima, passou da adolescência para a fase adulta, né? Porque agora ela tem 18 anos. Pensa que passagem difícil, justamente uma fase ali de várias descobertas, uma fase tão complicada, principalmente para nós, mulheres, e ela passando por tudo isso. E cada vez que ela se sentia cansada, humilhada, e que ela falava ali que não queria mais, ela sofria graves ameaças. O homem dizia que iria matá-la, que iria matar a mãe dela e também as irmãs. Então ela ali, com medo, ela acabava aceitando participar dos rituais. E uma outra situação, Luciana, é que o homem, ela disse para a doutora Lia Valek que o homem mudava completamente durante os rituais, como se ele estivesse ali realmente incorporado, né? Ele mudava de voz, ele ficava agressivo e isso também causava muita dor, causava muito sofrimento e medo nesta garota, então, com 16 anos. Vamos ver aí o que a doutora Lia Valek disse sobre as ameaças. Sempre sob ameaça, ele ameaçava de matar a adolescente, a genitora, a irmã dela, e também em razão do mal espiritual que essa adolescente acreditava que poderia acontecer caso ela não continuasse a se submeter às rezas, aos rituais religiosos. Então, em razão até dele incorporar e tomar ali atitudes diferentes no momento em que ele estava incorporado, já ter tentado suicídio, mostrando ser uma pessoa um pouco descontrolada, então a adolescente ela se sentia muito medo e ela não denunciou. Só tendo denunciado o padrasto quando a mãe percebeu que ela não queria realizar o ritual. E o padrasto ficou muito alterado e falou, olha, você só quer realizar o ritual do seu jeito. E aí, nesse momento, a mãe estranhou e interpelou a adolescente admitiu, contou para ela tudo o que vinha acontecendo. E ao conversar com o companheiro no dia seguinte, ele também confessou que praticava os atos sexuais com a adolescente no quarto onde eram realizados os rituais religiosos.
Em várias situações que a gente mostra aqui no Cidade Alerta Minas, a gente percebe que o estuprador, o abusador, ele espera os demais membros da família saírem de casa, espera ali a vítima estar sozinha para poder agir. O que chama a atenção nesse caso, Lu, é que todo mundo estava dentro de casa no momento em que os abusos aconteciam. Mas por quê? O homem, as mulheres, as moradoras daquela casa, tanto a esposa dele quanto as enteadas e a filha, confiavam nele, né? Ele tinha aquele papel de pai, o papel de quem protegia ali tanto a esposa quanto as filhas, a filha e as enteadas. Então elas confiavam e elas jamais imaginariam que aquilo podia acontecer. Como você mesmo disse, um homem de 53 anos, um lavrador, chefe de família, quem é que poderia imaginar uma situação dessa? Então, ele levava esta adolescente para um quarto, um cômodo, ficavam só os dois ali, não deixava ninguém entrar, dizia que se a ritual não seria tão bem sucedido quanto se os dois ficassem ali sozinhos. Ali ele começava com o banho de ervas. A partir dali, ele já partia para os estupros, dizendo que isso fazia parte do ritual. E ainda falou que quem estava com o espírito ruim era a própria garota, né, Lu? A gente sabe bem quem é que estava com o espírito ruim aí. Vamos ver aí mais um trechinho da entrevista da doutora Lia Valek. Tanto a mãe como a irmã informaram que elas estavam em casa no momento em que aconteciam os atos. No entanto, nenhuma delas poderia se aproximar do quarto onde eles aconteciam. Inclusive, elas disseram que a cozinha ficava próximo do quarto e que elas não poderiam ir até a cozinha. Então, elas eram obrigadas a ficar longe do local, sob pena de atrapalhar o ritual. E como elas acreditavam se tratar realmente de um ritual religioso, elas não incomodavam. Como na maior parte dos casos que a gente mostra aqui no Cidade Alerta Minas, o criminoso negou tudo quando estava de frente da delegada da Polícia Civil, viu, Lu? Ele diz que a história toda é mentirosa, que nem sequer é médium, nem sequer mexe ali com o espiritismo, que não abusou, que não estuprou, que não causou dor, que não causou constrangimento a esta adolescente hoje com 18 anos. A Polícia Civil não tem dúvida, Lu. Mesmo ele negando, a Polícia Civil fez uma investigação ali, o trabalho durante o inquérito foi extremamente minucioso, conversou várias vezes com a garota, fez também o exame também que comprovou ali o ímen rompido. Então a Polícia Civil tem uma série de evidências e provas que indicam realmente que a garota foi estuprada. Vamos ver aí um último trechinho da entrevista da doutora Lia Valek falando sobre isso, sobre o crime que ele cometeu. Vai pegar aí, caso a justiça decida, né, que ele realmente foi o culpado, porque o inquérito foi encaminhado para a justiça decidir o que vai acontecer com esse homem pode pegar aí 15 anos de prisão. Enquanto a justiça não decide, a mãe da garota também fez um pedido para que o homem não se aproximasse. Fez um pedido para resguardar a garota também porque tem medo não só de abusos, mas também dele tentar algo contra ela e também contra a ex-mulher. Vamos ver aí o que disse a doutora Lia Valek. Ele nega, ele não dá nenhuma justificativa para que a adolescente, né, e a irmã e a mãe estivessem confirmando, porque elas acabam confirmando boa parte dessas alegações da adolescente, as que elas presenciaram, né, que eram os rituais. Ele nega até a incorporação, ele alega que ele não é médium, que ele não incorporava e que a adolescente não estava dizendo a verdade. É um crime que tem pena máxima de 15 anos, é um crime punido com uma pena muito severa, né? É o crime previsto no artigo 213 e que, nesse caso, se configura em razão da grave ameaça implicada para constranger a vítima à prática dos atos sexuais. E nós entendemos que a grave ameaça estava presente tanto nas ameaças de morte que ele fazia, como nas ameaças de mal espiritual. Agora, Lu, o nosso questionamento é: como é que fica esta agora adulta?
Como é que fica esta mulher que acabou de entrar aí na maioridade, acabou de entrar na vida adulta, sendo que quem devia a acolher, a proteger, ajudar a curar as feridas que em um momento difícil ela mesma causava. Ela se mutilava naquele momento em que ela estava em um quadro depressivo e ele se aproveitou de tudo isso e causou ainda mais dor a esta garota. Nosso questionamento é esse: como é que fica agora esta mulher? Como é que vai ser a vida dela de agora em diante? A nossa torcida aí do Cidade Alerta Minas para que ela consiga superar e que a justiça seja feita, né, Lu? Porque esse homem não pode ficar à solta. Eu volto com você, Luciana. Marina, eu acho que você trouxe todas as informações que a gente precisava e fechou brilhantemente com a nossa maior dúvida, que é o que vai acontecer com essa jovem. Uma jovem de 18 anos que viveu o pior tipo de violência dentro da própria casa. E aí eu faço coro ao que a nossa telespectadora Leide Esmar Pires deixou aqui no nosso comentário na transmissão. Um absurdo esse caso, que ele seja condenado por todos os crimes cometidos e que essa menina encontre paz e pessoas boas no caminho dela. É difícil, é revoltante, embrulha o estômago, eu já começo a ficar vermelha de raiva, já começa a me dar aquelas coceiras que parece que eu não sei explicar. A única coisa que ele disse de verdade nesse processo, a única verdade que saiu da boca dele foi ele dizer que ele não é médium, que não acontecia. Obviamente você não é médium, obviamente você não estava fazendo trabalho espiritual, obviamente tudo que você fez esses 2 anos foi um teatro puro e exclusivamente para estuprar essa menina. A raiva já me deixa até gaga, ó. Ele não é porcaria nenhuma, ele é um criminoso, um estuprador, é isso que ele é. Se alguma coisa de verdade poderia ser tirada desse homem, é apenas isso. Ele dizer, eu não sou médium, isso não aconteceu de verdade. Óbvio que não. O que aconteceu dentro daquele quarto foi estupro. Foram vários estupros ao longo de 2 anos. Agora esse inquérito finalizado, é remetido ao Ministério Público, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos. Essa mãe só frisando e a adolescente conseguiram, agora essa jovem, conseguiram uma medida protetiva, ele já não pode se aproximar delas, elas que estão ali afastadas, parece que até já mudaram de endereço, já saíram, estão tentando reconstruir a vida, tentando deixar para trás esse fantasma que vai persegui-las durante um bom tempo. A gente torce para que elas consigam também um acompanhamento especializado, que é fundamental. E aí a gente está falando de um trabalho que precisa ser realizado com muita cautela. Porque essa menina foi ferida de todas as formas possíveis e imagináveis. É assustador o que o ser humano é capaz de fazer. O ser humano, ele é demoníaco e o espírito ruim está dentro dele. Espírito maligno, filho, você é um filhote do demônio. Amostra grátis do inferno. Se o espírito ruim está em alguém, é dentro de você. Cidade Alerta Minas vai acompanhar essa história.